Todos os anos, toneladas de resíduos são descartadas de forma inadequada, gerando graves consequências para o meio ambiente e para a saúde pública. As embalagens de aço pós-consumo fazem parte desse desafio. Se não descartadas corretamente, podem causar contaminação do solo e das águas, contribuir para o aumento da poluição e das emissões de CO2. Ambos os tópicos serão tratados posteriormente. Por isso, é fundamental discutirmos a lógica reversa das embalagens de aço, um sistema que viabiliza o reaproveitamento desses materiais. Para fundamentarmos um pensamento sistêmico, começaremos falando sobre a matéria-prima da lata de aço. A produção das embalagens de aço começa na extração do minério de ferro, coque e calcário. No que se refere à estrutura da cadeia produtiva das embalagens de aço, podemos dividi-la em três partes: cadeia de fornecedores, cadeia principal e cadeia auxiliar. Inicialmente, na cadeia de fornecedores é onde os insumos são processados, produzindo o produto. No nosso caso, o minério de ferro, coque, o calcário e outras matérias-primas que tornam a fabricação de embalagens possível. Além disso, a cadeia principal trata-se dos fornecedores dos insumos, assim como provedores de maquinários necessários para a produção das embalagens. Ademais, é na cadeia auxiliar onde estão situados as universidades e centros de pesquisa, orientadores e normatizadores e empresas atreladas à logística e transporte. Instituições como a ABNT, Inmetro, Anvisa e Conama são exemplos dessas instituições. Mais especificamente, no caso da produção de embalagens de aço, temos a AB-Aço e a CSCMP. Quanto ao processo produtivo. Assim, é relevante saber a estrutura da cadeia produtiva para fundamentarmos o processo produtivo que se dá pelo conjunto de etapas, do portão ao portão, dentro da cadeia principal. Em suma, o processo começa com o achatamento do aço. O aço é enrolado em bobinas e separado por tamanhos específicos. Em seguida, o material é transportado para a fabricação de folhas de aço, onde uma fina camada de estanho é aplicada, resultando nas chamadas folhas de Flandres ou uma camada de cromo, formando as folhas cromadas, configurando assim a proteção das embalagens contra os efeitos de corrosão. Agora devemos destacar o risco da disposição inadequada de resíduos. É indispensável destacar os riscos associados ao descarte inadequado das embalagens de aço. Quando essas embalagens são descartadas em lixões ou aterros quaisquer, podem causar contaminação direta do solo, da água e do ar. O acúmulo de resíduos, muitas vezes em áreas extensas, contribui para impactos ambientais negativos e impede que embalagens recicláveis, como as latas de aço, sejam encaminhadas para unidades de reciclagem por meio da logística reversa. Assim, perdem-se recursos valiosos que poderiam ser reaproveitados e reduz-se a eficiência do processo de reciclagem, agravando os danos ambientais. Quanto aos impactos, em síntese, é fundamental identificar os impactos ambientais e sociais ao longo do ciclo de vida das embalagens de aço. Considerando a cadeia produtiva e o processo de fabricação apresentados, é crucial abordar a destinação final das embalagens. O descarte inadequado de embalagens de aço pode causar impactos ambientais severos e específicos. No solo, os resíduos podem liberar substâncias tóxicas, como metais pesados, que comprometem a fertilidade e contaminam as camadas subterrâneas. Na água, a oxidação do aço e a liberação de contaminantes prejudicam a qualidade de rios e lençóis freáticos, afetando o abastecimento humano e a biodiversidade e ecossistemas. Além disso, a acumulação de resíduos metálicos em aterros não controlados pode aumentar a emissão de gases poluentes, como metano, agravando o efeito estufa. Por exemplo, estudos mostram que áreas próximas a lixões apresentam uma redução de até 40% na biodiversidade local devido à contaminação e degradação ambiental. Vamos abordar agora as etapas principais do ciclo de reciclagem. Coleta. No processo de coleta, as embalagens devem ser separadas corretamente e entregues em locais de coleta,
sendo eles voluntários ou cooperativos, onde faz-se o uso de tecnologias como magnetismo para separar resíduos ferrosos. Processamento. Neste processo, a sucata é limpa, compactada e enviada para usinas siderúrgicas, em que se faz o uso do forno elétrico para derreter o aço, que é moldado em novas chapas metálicas. Reutilização. Nesta etapa de reutilização, as chapas recicladas voltam para a indústria e podem ser usadas na produção de novas latas ou outros produtos. Por fim, é importante destacar que a reciclagem desempenha um papel fundamental na promoção do reaproveitamento contínuo da matéria-prima presente no produto. Esse processo reduz significativamente a dependência de novas atividades de mineração e extração de recursos naturais, contribuindo para a conservação ambiental, a redução de emissões e o uso mais eficiente dos materiais. Vamos para alguns dados que coloquem rastreável e visível os efeitos da prática de reciclagem. Em primeiro plano, destaca-se a economia de recursos naturais, onde, para cada tonelada de aço reciclado, há uma considerável economia de matérias-primas, ou seja, de recursos finitos. 1,5 tonelada de minério de ferro deixa de ser extraída. 0,65 de carvão não é consumida. 0,3 tonelada de calcário deixa de ser utilizada. Essas economias reduzem a necessidade de mineração e extração, preservando ecossistemas e diminuindo os impactos ambientais associados. Em segundo plano, a reciclagem do aço também contribui para a diminuição das emissões de dióxido de carbono. Estudos indicam que o uso da sucata na produção de aço pode reduzir as emissões de CO2 em até 80%, comparado aos processos que utilizam matérias-primas virgens. Cada embalagem de aço reciclada é um passo rumo a um futuro mais sustentável. Faça a diferença hoje. Procure o ponto de coleta mais próximo e transforme descarte em impacto positivo para o planeta. Muito obrigado.